Bom dia, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Moca. Quero dar aqui um bom dia especial a todos vocês e aos meus companheiros de bancada aqui, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo e Jonatas, para mais uma escola bíblica dominical. Bom dia para vocês aí, longe de mim. Longe de casa. Bom dia, irmãos, bom dia, Guilherme, bom dia, pastor Rodolfo, bom dia, Jonatas, bom dia a essa voz que está aqui no meu ouvido. Agora o Jonatas tirou. Deus abençoe vocês, alegria a gente estar de volta aqui para mais essa rodada de estudos bíblicos. Vamos aproveitar essa manhã aí, aqui em São Paulo fria, mas eu sei que não está tão fria em vários locais de irmãos que estão nos acompanhando, mas vamos aproveitar essa manhã para crescer no conhecimento da nossa fé e da graça do nosso Salvador. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco, participando de mais essa nossa transmissão. Bom dia, pastor Aguinaldo. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Guilherme, aí à distância, mas junto aqui conosco, que de fato nessa manhã, que é o dia do Senhor, possamos mais uma vez nos maravilharmos com os poderosos feitos do Senhor, com o seu maravilhoso propósito para as nossas vidas e juntos mais uma vez crescermos a fim de que todos nós vivamos para o inteiro agrado do nosso Deus. Deus abençoe e que de fato tenhamos um bom estudo da palavra do Senhor nessa manhã. Amém. É isso aí. O Jonatas está sem microfone, mas está tudo bem aí, né? Beleza. Jonatas está só na técnica hoje ali. Tá? Eu queria fazer um comentário aqui, que a gente vai estudar hoje a palavra do Senhor, sobre mais uma continuação sobre os fundamentos da nossa fé cristã, e para termos a certeza da graça do Senhor, diferente da meteorologia, que aqui é uma incerteza absurda. Eu nunca vi. Essa semana devia estar uns 15 graus e a meteorologia insistia em falar que estava uns 22, 23, com máxima de 30, eu não sei aonde. Então, assim, é uma loucura. Então, como o pastor falou, está um frio hoje, no começo da semana estava 30 graus, então não dá para saber de nada, mas ao contrário disso, no estudo da palavra do Senhor, nós encontramos o conforto do Deus soberano. Então, diferente do nosso estudo meteorológico, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei aí, talvez o Benoni tenha um serviço um pouquinho melhor fora do Brasil, mas aqui o negócio é complicadíssimo. Você não sabe quanto que você vai passar de frio ou de calor durante o dia, né? Verdade. E assim, outra coisa que, graças a Deus, nós vamos estudar a Bíblia, não vai ter essa contradição aqui, né? Eu de agasalho, Rodolfo de camiseta. Você que está sempre de agasalho, hoje está de camiseta. O que está acontecendo? Acho que eu estou com febre e não estou sabendo. Né? Difícil, viu? Difícil. Eu percebi isso também. Mas graças a Deus o negócio hoje aqui é Bíblia, né? Então não vai ter essa inconsistência nossa aqui. Boa, inconsistências não. Não precisamos ficar carregando um punhado de coisa diante da incerteza daquilo que a gente vai ter pela frente. Nós já temos o norte, então seguimos adiante. Isso aí. Perfeito, é isso aí, pastor Rodolfo. Então, já nesse ponto aí, então, como eu falei, hoje é uma continuação do nosso estudo dos fundamentos da fé cristã, e aí dentro dos pontos do calvinismo, lá dos 5 pontos, esse é o último, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas antes de explicar aqui, da gente explanar brevemente o que a gente espera do estudo, eu queria só pedir a todos vocês que puderem, já dê o seu joinha e o seu gostei nesse vídeo, por favor, compartilhe também na sua página essa transmissão e convide também, pode mandar o link que você recebeu pelo grupo do WhatsApp, ou então copie o link aí do seu navegador e já manda para os seus contatos do WhatsApp também, e para outras pessoas se juntarem a nós no estudo da palavra do Senhor nessa manhã. Mas então, queria perguntar aí, pastor Aguinaldo, pastor Rodolfo, o que a gente espera hoje dessa continuação, na verdade, desse último ponto do estudo? Então, essa é a conclusão, né? A conclusão necessária de tudo que a gente já estudou até aqui. E eu tenho certeza que o pastor Rodolfo vai mostrar que o 5º ponto do calvinismo nada mais é do que a investigação bíblica daquilo que todos os outros pontos nos levam a concluir, né? Que a salvação é uma obra de Deus, e sendo uma obra de Deus do começo ao fim,
ela é garantida. Então, a salvação daqueles que foram eleitos não é uma possibilidade, ela é uma realidade. Ela só vai se concretizar na história, né? Na história da vida de cada um, mas aqueles que têm fé em Jesus Cristo, fé genuína, podem descansar seguros que a sua salvação é certa. Exato. Pela graça de Deus, né? Que começou tudo lá na fundação do mundo e que vai terminar no novo céu e na nova terra, naquele estado de bem-aventurança eterna, né? Então, tema tranquilo. Exato. Né? E essa, né, tanto que o tema é uma vez salvo, salvo para sempre, eu vejo que essa é uma pergunta que muitas vezes inquieta o povo de Deus. Diante dos dilemas, diante das dificuldades, diante do pecado, das tentações, essa dúvida bate no nosso coração ao longo da nossa caminhada. Mas como o pastor Aguinaldo disse, nós que cremos em Cristo Jesus, que já fomos regenerados, convertidos, justificados, adotados, podemos descansar que nada, como Paulo diz em Romanos, pode nos separar do amor de Deus, e que essa boa obra que Deus iniciou nas nossas vidas, Ele vai concluí-la para a glória e a honra do seu nome. E mais, a gente vai então entender um pouquinho mais ao longo do nosso estudo. Com certeza. Eu mesmo tive que responder já, né, durante essa série de Fundamentos da Fé, algumas perguntas, né, me enviadas particularmente, né, de pessoas com essa dúvida. Será que eu sou salvo mesmo? E eu fiz tal coisa? Será que eu perdi a salvação porque eu fiz isso? Ou porque eu vivo assim? Ou porque eu vivo assado? Então eu acredito que quando eu falei que o tema é tranquilo, é porque ele é uma conclusão de todo um conjunto de verdades que a gente está tentando mostrar aqui. Mas o pastor Rodolfo está coberto de razão. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas ficam angustiadas, até porque o cenário teológico dominante na nossa nação não é a teologia que nós estamos apresentando aqui, né? É uma teologia muito baseada na decisão humana, na fidelidade ou na perseverança do homem. Perfeito. Então, como a gente vai ver nessa manhã, com certeza, a certeza da nossa salvação está fundamentada na perseverança de Deus, né? Exato. Aquele que começa, termina a obra, não na nossa. Se depender de nós estaremos perdidos mesmo, né? Que a gente mal persevera aí metade do dia. Exato. Né? Muito bem. Então vamos lá, o pastor já deu um belo spoiler aí sobre a perseverança dos santos. É verdade. Mas vamos lá, o pastor Rodolfo hoje vai conduzir esse estudo. Então, o pastor Rodolfo está agora com você, que Deus abençoe. E a gente volta lá no final, os irmãos podem colocar as perguntas aqui no chat, o chat está aberto para as perguntas e comentários. Só pedimos o favor de você identificar com aquela bolinha vermelha as perguntas para facilitar a seleção. É isso aí, que Deus abençoe, a gente se fala mais tarde. Bom estudo. Amém. Obrigado. Bom, irmãos, então vamos começar, né? Então, nosso intuito hoje, como nós já adiantamos, é tentar responder essa pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? E o nosso intuito é ver o que a Bíblia tem a nos ensinar a respeito desse assunto. E se, como nós temos enfatizado aqui até o momento, nosso intuito é investigar o que a Bíblia tem a nos ensinar, o que ela fala a respeito da obra da salvação, dessa obra iniciada antes mesmo da fundação do mundo, hoje não poderia ser diferente. Então, não é um texto que nós vamos expô-lo, mas é um texto que nós vamos então usar para introduzir o nosso assunto nessa manhã, que é Hebreus capítulo 3, do versículo 12 a 15, onde a palavra do Senhor diz: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos.
enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E antes de continuarmos, quero convidá-lo para nós fazermos mais uma oração, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos instrua nessa manhã. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, no nome santo de Jesus, nós aqui mais uma vez, diante dessa presença santa e bendita do Senhor, queremos lhe pedir que o Senhor mais uma vez nos instrua, que o Senhor mais uma vez nos ensine, que mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos revele as belíssimas verdades que nós encontramos na palavra do Senhor. A nossa oração, ó Deus, que mais uma vez o Teu Espírito Santo faça com que a Tua palavra prevaleça sobre nós. Que a Tua palavra, ó Deus, seja o ponto determinante nas nossas vidas. Que ela seja, ó Deus, a regra de fé e de prática das nossas vidas. Não nos deixe, ó Deus, sermos levados pelas vãs filosofias, pelos falsos profetas, pelos ensinos enganosos, por qualquer, ó Deus, vento de doutrina, mas que a Tua palavra, ó Deus, seja a regra de fé e de prática para todos nós. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine e nos dê a capacidade de não só ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, mas, ó Deus, de colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensina por meio dela. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, irmãos, então, como nós já adiantamos aqui, a perseverança dos santos, ela é uma conclusão bíblica e natural da obra da redenção. Quando nos colocamos para analisar a Escritura Sagrada e o que ela tem a nos ensinar a respeito da obra da redenção, a conclusão que nós chegamos é essa, de que, biblicamente, o natural na obra da redenção, na realização dessa obra, é a perseverança dos santos. E quando também estudamos os outros 4 pontos do calvinismo, essa é a conclusão. Pois, observe só, se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, como vimos no último domingo, conclui-se que Deus irá assegurar a salvação final desses eleitos, ou seja, eles vão perseverar até o fim. Não há a possibilidade de se perderem ao longo da caminhada, de caírem do estado da graça. E, olhando para a Escritura, buscando a partir dela entender esse assunto, é o que nós encontramos lá em Romanos capítulo 8, nos versículos 28 a 30. Pois Paulo ali, escrevendo à igreja de Roma, ele diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E preste só atenção o que Paulo diz no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meus irmãos, os eleitos, eles não são apenas redimidos por Cristo e regenerados pelo Espírito. Eles são mantidos na fé pelo infinito poder de Deus.
todos os que são unidos espiritualmente a Cristo através da regeneração, que nós também já falamos disso em outras lives anteriores, esses estão eternamente seguros nele. Em virtude daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus promete, de cada um dos seus atributos, nós podemos ter total segurança no Senhor. Nada pode separar os eleitos de Deus do seu eterno e imutável amor. Eles foram predestinados para a glória eterna e estão então, portanto, assegurados para o céu. Ou seja, nós podemos descansar. Nós podemos ficar tranquilos de que, se realmente a obra do Senhor vem sendo realizada nas nossas vidas, se nós já fomos regenerados, justificados, adotados, Cristo já é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós o reconhecemos como o caminho, a verdade e a vida, temos a plena convicção e a segurança de que nós só podemos ir ao Pai por meio dele, não há nada que possa nos roubar das suas mãos. Essa obra que o Senhor iniciou, ele irá concluir nas nossas vidas. O estágio final prometido pelo Senhor a cada um de nós é a glorificação, que vai acontecer quando Cristo retornar para então consumar esse mundo e instalar o novo céu e a nova terra, e os nossos corpos então serão glorificados. Logo, nós temos essa segurança em todo esse processo que Paulo deixa claro aqui, que pelo auxílio do Espírito Santo, através da obra de Cristo e dos decretos de Deus, que nós chegaremos ao final da caminhada, que nós poderemos, como Paulo, dizer que combatemos o bom combate, guardamos a fé, que nós completamos a carreira e que a coroa da justiça está reservada para cada um de nós. Mas então é importante também nós estudarmos, nós vermos um pouco daquilo que já vimos até aqui. Então, nós a partir de agora veremos um pouco desse sumário das posições, tanto arminianas como calvinistas que vimos até aqui. Então aqui temos esse quadro onde nós temos esse comparativo Então, no arminianismo, nós vemos que a salvação ela é realizada através da combinação de esforços de Deus, que, na visão arminiana, toma a iniciativa, e do homem que deve responder a essa iniciativa. A resposta, contudo, no arminianismo, a resposta do homem é que é o fator decisivo, é que é determinante para a concretização ou não da obra possibilitada por Deus na visão arminiana. Já entre o calvinismo, nós entendemos, e a Bíblia diz que a salvação ela é realizada pelo infinito poder do Deus triuno. O Pai escolheu um povo, o Filho morreu por ele e o Espírito Santo torna a morte de Cristo eficaz para trazer os eleitos à fé e ao arrependimento, desse modo fazendo-os obedecer ao Evangelho. No arminianismo, eles vão defender que Deus tem providenciado, possibilitado a salvação para todos, mas a sua profissão só se torna efetiva, só se torna eficaz para aqueles que, de sua própria vontade, segundo o seu querer e a sua livre vontade, escolhem cooperar com Ele e aceitar a sua oferta de graça. Ou seja, Deus não, na visão arminiana, não compele ninguém. Inclusive, esse é a designação que eles utilizam, que Deus não compele, não obriga as pessoas
a salvação, ele somente possibilita isso. Mas no calvinismo, e principalmente na Escritura, todo o processo, eleição, redenção, regeneração, é obra de Deus e é operada tão somente pela sua graça. No arminianismo, nós vimos até aqui que, no ponto crucial, a vontade do homem desempenha um papel decisivo. Desta forma, é o homem e não Deus que determina quem será o recipiente do dom da salvação. Na Escritura, e os calvinistas então retiraram dela, que Deus e não o homem determina quem serão os recipientes do dom da salvação. E então, esse sistema de teologia que Calvino cunhou nos seus escritos, ele foi reafirmado pelo Sínodo de Dort, lá em 1619, como sendo a doutrina da salvação que está presente nas Escrituras Sagradas. Porque, vamos lembrar, lá do início dessa nossa série de transmissões, os discípulos de Jacó Arminius, eles formularam um documento refutando a doutrina calvinista. E então, para resolver esses dilemas entre os discípulos de Armínios e a teologia arminiana e a teologia calvinista, em 1619, o Sínodo de Dort se reuniu e então, após estudarem o que a Escritura Sagrada ensina, eles chegaram à conclusão de que a teologia formulada por Calvino era aquela que de fato era a fiel à Escritura. E então eles chancelaram essa doutrina, e de onde então surge aquilo que nós hoje conhecemos como 5 pontos do calvinismo. E a partir disso, esse se tornou o sistema que é apresentado posteriormente na Confissão de Fé de Westminster e em todas as outras confissões reformadas que vêm posteriormente ao Sínodo de Dort. Então, vamos começar então definindo a doutrina da perseverança dos santos. Então, Louis Berkhof, um tradicional teólogo reformado, eu creio que todos os pastores presbiterianos estudam teologia sistemática a partir dele. Falando a respeito desse assunto, ele diz o seguinte: a perseverança dos santos se refere à contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, iniciada no coração, tem prosseguimento e se completa. Em outras palavras, a perseverança dos santos, ela está ligada de maneira irredutível à segurança da fé, pela qual o crente enfrenta o futuro com confiança, como já dissemos aqui anteriormente, não com a ideia de que todos os perigos foram eliminados da sua frente, mas com a certeza de que serão verdadeiramente vencidos. Logo, nós também podemos dizer que a doutrina da perseverança dos santos não mantém que todos que professam a fé cristã estão garantidos no céu. E é algo que nós também já falamos muito aqui, que nem todos que estão no nosso meio, de fato, são do nosso meio, e a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas a promessa de se chegar ao final, de ser glorificado, são para os santos, os que são separados pelo Espírito, são os que perseveram até o fim, são os crentes, aqueles que recebem a verdadeira e viva fé em Cristo, são os que estão seguros e salvos nele. Mas se nós vimos uma comparação daquilo que vimos dos outros 4 pontos entre a doutrina arminiana e a doutrina calvinista,
nós então creio que é importante vermos um pouco dessa diferença também entre arminianos e calvinistas no que diz respeito à doutrina da perseverança dos santos, porque, como vimos, essa é uma conclusão. Logo, a partir daquilo que os arminianos formularam ao longo da caminhada, eles vão chegar a uma conclusão. E os calvinistas, a partir da teologia que eles construíram a partir da obra da redenção, há uma conclusão de todo esse processo. Então, nesse quadro comparativo que eu também aqui separei, nós temos, primeiro, os arminianos vão dizer que creem na instabilidade da salvação, que a salvação pode durar ou não, dependendo da própria determinação humana. Então lembra lá do outro quadro, lembra do que dissemos anteriormente. No arminianismo, Deus somente possibilita. Quem se apropria ou não é o homem. Logo, a conclusão não poderia ser diferente dessa. E dentro do que eles afirmam, é coerente. Se a salvação para eles depende do livre-arbítrio, é de se esperar que a glorificação também dependa da determinação da vontade humana. Contudo, no calvinismo, e esse retirou da Bíblia as suas afirmações, esta ensina que a mesma graça de Deus que o salvou agirá de forma eficaz, de modo que não poderão cair total e finalmente da graça de Deus. Em segundo lugar, os arminianos vão afirmar que, assim, eles creem que o salvo pode cair da graça, pode efetiva e definitivamente apartar-se da graça de Deus se não permanecer na fé. Em outras palavras, para os arminianos é possível ser salvo hoje e amanhã não. Fazendo um contraponto, a Bíblia ensina que a justificação, a regeneração e a adoção são obras irreversíveis, que já não pode mais haver condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não há justificado que não seja glorificado. É o que nós vimos em Romanos. Nós não vemos qualquer condicionante naquilo que Paulo afirma na justificação, na regeneração, mas nós vemos ali uma afirmação de que, uma vez justificados, convertidos, regenerados, esses serão sim glorificados. Por fim, o arminianismo afirma que eles creem tanto na regeneração como na desgeneração. Na Bíblia, nós entendemos que isso, a perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos, não quer dizer que o salvo não mais cometa pecado, mas que Deus, sendo fiel, não permitirá que os seus eleitos sejam tentados além das suas forças e que vai lhes conceder o auxílio para que não venha jamais a apartar definitivamente da graça de Deus. Bom, nós falamos que, tanto no Sínodo de Dort, como na Confissão de Fé e nos demais símbolos, nós encontramos essa reafirmação da doutrina da perseverança dos santos. Logo, é importante nós então vermos a presença dessa doutrina nesses símbolos de fé. Então, nós começamos pelos cânones de Dort, lá onde tudo começou. E lá no artigo 3º, a afirmação que nós encontramos ali já é: Deus preserva os seus.
E então, nesse artigo 3º, nós encontramos o seguinte: por causa dos seus pecados remanescentes e também por causa das tentações do mundo e de Satanás, aqueles que têm sido convertidos não poderiam perseverar nessa graça se deixados aos cuidados das suas próprias forças. É aquilo que nós afirmamos aqui. Nós, por nossa força, pelo nosso empenho, pela nossa capacidade, pelas nossas qualificações, com toda certeza não perseveraríamos até o fim. Mas Deus é fiel, misericordiamente os confirma na graça, uma vez conferida a eles, e poderosamente os preserva na sua graça até o fim. Ou seja, é o Senhor quem nos faz perseverar até o final. É por isso que nós podemos descansar de que uma vez salvos, salvos para sempre. No artigo 6º, o título que nós encontramos ali é: Deus não permite que os seus eleitos se percam. E então ele afirma o seguinte: pois Deus, que é rico em misericórdia, de acordo com o imutável propósito da eleição, não retira completamente o seu espírito dos seus, mesmo em sua deplorável queda. Nem tampouco permite que venham a cair tanto que recaiam da graça da adoção e do estado de justificados. Nem permite que cometam o pecado que leva à morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo, e assim sejam completamente ou totalmente abandonados por ele, lançando-os na perdição eterna. Como esse ponto, esse artigo deixa claro, não quer dizer, e nós vamos falar de forma mais detalhada à frente, a perseverança dos santos não é uma licença para pecar, ou que se pecarmos nós perdemos a salvação. Que há sim pecado, que há sim tentações, que nós podemos sim em um dado momento nos afastar da presença do Senhor, mas não de forma definitiva. Haverá o momento em que nós nos voltaremos totalmente para o Senhor novamente. E lá no artigo 8 fala da graça do triuno Deus que preserva. Assim, não é por seus próprios méritos ou força, mas pela imerecida misericórdia de Deus que eles não caem totalmente da fé e da graça e nem permanecem caídos ou se perdem definitivamente. Quando eles, isto facilmente poderia acontecer e aconteceria sem dúvida. Quanto a Deus, porém, isso não pode acontecer de modo nenhum, pois seu decreto não pode ser mudado, sua promessa não pode ser quebrada, seu chamado em acordo com o seu propósito não pode ser revogado, nem o mérito, a intercessão ou a preservação de Cristo podem ser invalidados e a selagem do Espírito Santo tampouco pode ser frustrada ou destruída. Mas aí vem a Confissão de Fé de Westminster, que chancela essas verdades formuladas em Dort, e então diz o seguinte: aos que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Esta perseverança dos santos depende não do próprio livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia, do mérito e da intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça e de tudo o que gera também a exatidão e a infabilidade. E por fim,
Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante deles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e, por algum tempo, continuar neles, incorrerem assim no desagrado de Deus, entristecerem o Espírito Santo e, em alguma medida, vêm a ser privados das suas graças e confortos, têm seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então, meus irmãos, quão reconfortante é essas verdades que nós encontramos na Escritura, de que o Senhor trabalha em nosso favor, de que a Trindade trabalha em nosso favor, a fim de que nós cheguemos ao final. Mas fica também aqui o alerta a respeito dos perigos dessa caminhada, que nós podemos sim incorrer no pecado. Mas então, diante disso que foi levantado pelos calvinistas ao longo da Escritura, os arminianos então afirmaram que há a existência de algumas dificuldades, inclusive eu já coloquei aqui entre aspas de propósito. Eles vão afirmar que a doutrina da perseverança dos santos, segundo os arminianos, eles apresentam pelo menos duas principais dificuldades, mas que a teologia reformada, olhando para a Escritura, procurou então resolver. Então, a primeira dificuldade apresentada pelos arminianos é a dificuldade da fé temporária. E um dos textos, tem um outro que nós vamos mencionar daqui a pouco, é que eles utilizam 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 e 18, onde ali nós temos registrado o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Hermineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Armínio e os seus seguidores, como já vimos anteriormente, sugerem que é possível perder a graça. Mas o argumento que ele utiliza para isso é muito sutil. Nós precisamos estar bem atentos para capturar isso que eles ensinam, porque eles vão dizer e vão afirmar dogmaticamente que para os crentes é impossível perder a salvação, mas olha só a condicionante que eles colocam: enquanto permanecem. E aí, ou seja, se caem, naturalmente perdem o seu status de crente e, consequentemente, a sua salvação. E então, contra essa teologia sinergista arminiana, Calvino já havia desenvolvido a tese de que é possível ter uma fé psicológica ou temporária. Ou seja, os não regenerados podem, igualmente, em sua natureza comum, conhecer alguma medida da graça, contudo, uma graça que não salva, como é o caso de Saul, que nós encontramos na Escritura. O outro texto que nós falamos, que fala a respeito dessa fé temporária, encontra-se lá em Lucas 8, no versículo 13, lá na parábola do semeador, onde o evangelista ali registra o seguinte: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. Para Calvino, não parece falso afirmar que os não regenerados podem ter uma impressão confusa da fé, uma imagem de crença e não uma realidade de fé. Diferente dos eleitos que têm plena confiança de que Deus é o seu Pai e, consequentemente, irá conduzi-los até o final,
o que é completamente diferente de apenas uma vaga crença. Para Calvino, a verdadeira fé é indestrutível e traz nela segurança de sua realidade. A pergunta que pode surgir, então, é: como saber se a nossa fé é temporária ou não? Olhando constantemente para Cristo. Mas o segundo ponto que eles levantam é o problema do retrocesso. E aí, olhando para algumas personagens, eles vão dizer que, em alguns momentos, os crentes podem ir muito longe no seu pecado. E aí eles vão dizer: nós temos na Escritura exemplos de Salomão, de Davi, de Moisés, de Pedro, que são exemplo desses santos que encontra-se na Escritura. No caso do retrocesso, ou é manifesto que a pessoa nunca teve a fé verdadeira, ou há uma restauração após um período de desânimo espiritual. É o que acontece na vida desses irmãos, dessas personagens da Escritura que aqui citamos. Pedro é renovado. Davi, a Bíblia afirma que é um santo verdadeiro, antes e depois do seu pecado, conforme vemos lá no Salmo 51. O princípio da graça pode ser momentaneamente abafado e a comunhão com Deus enfraquecida por causa do pecado. Nesses períodos de retrocesso, então, duas atitudes podem ser observadas. Se a pessoa está satisfeita no pecado, é provável que nunca tenha verdadeiramente conhecido a graça da regeneração. Se o pecado não a deixa triste, mesmo estando no fundo do poço, isso é um sinal de que possivelmente ela não seja de fato regenerada, justificada, convertida, adotada e não será glorificada se o Senhor não agir na sua vida. Nenhum santo pode viver por muito tempo e alegremente no pecado e sentir-se bem, levantar-se contra a lei de Deus e não detestar o que faz. Por causa da sua consciência de crente, o cristão que cai em pecado não faz isso sem provar um certo desgosto e eventualmente colocar-se em questão. Se o crente considera esses períodos de desânimo como ocasião para examinar-se à luz da misericórdia divina e arrepender-se, sua vida espiritual parece então autêntica. E então, meus irmãos, nós chegamos a esse princípio basilar da doutrina da perseverança dos santos, que é a segurança da salvação. Nós iniciamos com uma pergunta: uma vez salvos para sempre? E nós ali já adiantamos que sim, uma vez salvos para sempre. Mas a pergunta que surge é: com base em que nós podemos ter essa segurança? Nós podemos ter essa certeza? Quais são os alicerces, quais são as colunas, quais são os fundamentos que nós temos para termos essa segurança? Aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, com toda a certeza, vai entrar na presença do Senhor. E isso, como temos afirmado ao longo de todo o nosso estudo, não significa que o crente não esteja sujeito a pecar e a quebrar a comunhão com Deus. Mas o verdadeiro crente jamais cairá completamente. Isso significa que a sua fé, os seus hábitos cristãos jamais desaparecerão inteiramente. Na Escritura, então, nós encontramos algumas razões para a nossa segurança da salvação. E a primeira garantia ou segurança é pelo decreto da eleição. De uma forma muito clara, a Escritura, e como nós temos visto aqui, desde o começo nós estamos examinando a Escritura. Nós estamos procurando construir o nosso conhecimento a partir da
Escritura e não daquilo que a gente acha, de elucubrações, de qualquer outro argumento. E se nós formos sinceros e olharmos para a Escritura, de uma forma muito clara, ela vai nos ensinar a respeito dos decretos de Deus. E aqui temos essa infinidade de textos, o nosso estudo já está lá no aplicativo, depois você pode ler cada um deles, e eu os incentivo a isso. Mas de forma especial, a Escritura nos fala da soberania de Deus na eleição. E nós temos esses vários outros textos que nos falam a respeito disso. Mas nós queremos examinar apenas alguns textos que, além de nos afirmar a salvação como um dom de Deus, ela nos ensina que todo o processo da salvação até o dia de Jesus Cristo será concretizado pela graça de Deus. E a lógica é, se Deus nos escolheu e nos chamou, consequentemente Ele também não vai nos deixar perecer no caminho, que nós nos percamos. Novamente eu trago aqui Romanos capítulo 8, que lá no versículo 29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nesse texto, fica claro que o Senhor não somente nos predestinou e nos salvou para sermos semelhantes a Jesus Cristo, como também fomos justificados e vamos ser glorificados. Isto é, Deus não salva e abandona os seus filhos no meio do caminho. No versículo 32, como temos aí na nossa transmissão, Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A verdade aqui é, se o mais difícil, que era a nossa salvação, foi providenciada através da morte de Jesus Cristo, Deus não fará aquilo que nos falta para nos conduzir em segurança até a vinda do seu Filho? Logo, se Deus desde a eternidade resolveu que iria salvar pecadores, consequentemente Ele providenciaria todos os meios para que os seus filhos permanecessem nos seus caminhos até o fim. Mas a segunda coluna é uma obra da Trindade. E é importante nós também enfatizarmos aqui que a segurança da salvação ou a perseverança dos santos é resultado dessa obra da Trindade. A Trindade Santa sempre trabalhou junta. O pacto da redenção, a criação, a salvação, o ministério de Jesus, a condução da igreja e tudo mais, sempre foi resultado do trabalho da Trindade. Semelhantemente, a perseverança dos santos, ela também é o fruto desse trabalho. Então, nós vemos aqui de forma separada essa obra de cada uma das pessoas da Trindade. Primeiro, o propósito, o poder e o amor do Pai garantem a nossa salvação. Em Efésios 1:11 diz: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 1 João 4:4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O Pai tem o propósito de nos salvar. Como ele não muda, nós podemos ter a segurança da salvação. Satanás tem um propósito diferente. Ele quer nos levar para o inferno, mas o poder do Pai garante a nossa salvação. Nós venceremos porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Além disso, são inúmeras as referências a respeito do amor do Pai. Por causa desse amor eterno e poderoso, é que nós temos a segurança de que estamos guardados. Jeremias, lá no capítulo 31:3, diz: de longe
se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Lá em 2 Tessalonicenses 3:3-5, diz: todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Mas a morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a nossa salvação. Os versículos 33 e 34 de Romanos 8 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus morreu em nosso lugar, ressuscitou como prova de que o Pai aceitou o seu sacrifício e está constantemente intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Por isso nós podemos ter a certeza da salvação. Mas também temos o selo e o penhor do Espírito Santo que garantem a nossa salvação. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Na antiguidade, uma das funções do selo era garantir a propriedade de um objeto ou de um escravo. O selo era uma marca ou era uma tatuagem e o penhor era um objeto que garantia o pagamento de uma dívida. O Espírito Santo, então, vem habitar em nós e a partir do momento em que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, assim Ele nos sela como propriedade de Deus e, ao mesmo tempo, é o penhor de que o Pai vai cumprir a promessa de nos salvar. Mas o terceiro fundamento é a segurança da nossa salvação é confirmada pelo pacto da graça. Além do trabalho da Trindade a nosso favor, temos ainda a segurança garantida pelo pacto da graça. Sabemos que o Senhor se relaciona conosco através de um pacto e que Cristo é o mediador e o fiador deste pacto. A Bíblia também nos ensina que Deus permanece fiel àquilo que prometeu, de que não mente, que é imutável. Logo, se Ele fez um pacto conosco, Ele jamais vai violar esse pacto. E mesmo que as nossas transgressões, e mesmo para as nossas transgressões, o Pai providenciou um substituto, para que suportasse no nosso lugar as consequências da quebra desse pacto. Se necessário for, nós vamos ser disciplinados pelo Pai por causa da nossa rebeldia. Contudo, jamais Ele violará a sua aliança. Mas chegamos então, e esse é o nosso último ponto, a relação da perseverança dos santos e o pecado. Porque essa, sim, de fato, é também uma preocupação que muitas vezes inquieta o povo de Deus. E vão dizer, mas se os arminianos vão nos acusar disso, dessa afirmação da perseverança dos santos, mas a presença do pecado. Então, a perseverança dos santos, ela não impede o salvo de ser tentado e de que esse também peque. É algo que nós precisamos ter em mente, é que o crente continua sujeito às tentações. E nós somos a prova disso, todos os dias nós somos tentados. Nós temos exemplos notáveis na Escritura de homens que, por não vigiarem, sucumbiram diante das tentações. Essa doutrina não isenta o salvo de ser tentado e de também pecar. Por isso há inúmeras evidências na Bíblia para vigiarmos
e orarmos. Somos orientados a fugir do pecado, não dar ocasião à carne, resistir ao diabo e não sermos amigos do mundo. Logo, se essa é uma realidade e por vezes nós cedemos à tentação e pecamos, quais são as consequências que se levantam sobre nós? Nós já falamos anteriormente que nós não estamos privados das consequências. A Confissão de Fé de Westminster afirma isso, e nós então temos as consequências aqui dos nossos pecados. A perseverança dos santos não impedem as consequências deles sobre a nossa vida. Primeiro, o desagrado de Deus. Não é por sermos filhos de Deus que levará o nosso Pai a fazer vista grossa ao nosso pecado. Ele se desagrada quando nós o desobedecemos. Não é porque Ele é o nosso Pai que as nossas ofensas e pecados passam a ser irrelevantes e insignificantes para Ele. Mas há também o entristecimento do Espírito Santo. Outra consequência das nossas práticas pecaminosas é esse. A terceira pessoa da Trindade é um ser pessoal, com sentimentos e vontade própria. Se nós nos entristecemos quando nós somos ofendidos ou agredidos, o Espírito Santo também. Mas também a privação da graça e dos confortos divinos. O Senhor não revoga a aliança que Ele fez conosco. Porém, o nosso pecado nos priva da alegria da salvação. Davi pede no Salmo 51 que o Senhor restitua a alegria da sua salvação, da comunhão com Deus e do conforto divino. Não deixamos de ser filhos, porém temos o nosso relacionamento com Deus prejudicado por causa dos nossos pecados. Há o sofrimento. Os nossos pecados não somente entristecem a Deus, mas também trazem sofrimento. Nem todo sofrimento é fruto do pecado, mas todo pecado traz em alguma medida o sofrimento. Mas também temos o escândalo. Outro problema decorrente do pecado é o escândalo que ele provoca. Escandalizamos não somente aos nossos irmãos, mas damos ocasião a que os ímpios também difamem o nome do Evangelho. E os juízos temporários. Todo verdadeiro crente não entrará em juízo, pois Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Contudo, isso não significa que não seremos sujeitos à disciplina de Deus. Como Pai, Ele nos conduz ao caminho da santificação e, para isto, se necessário, Ele nos disciplinará. Algumas conclusões breves para nós encerrarmos. A doutrina da perseverança dos santos nos encoraja à luta cristã, que nos mostra que Cristo e que o seu sacrifício não foi em vão e que isso nos conduz à humildade. Toda a nossa salvação é fruto da maravilhosa graça de Deus. Não há espaço para arrogância, presunção, para vaidade. Através da perseverança dos santos, nós descobrimos que todo o mérito é de Cristo e não nosso. Se o Senhor nos conclama a perseverarmos até o fim e Ele nos dá os meios para isto, podemos nos fortalecer através da leitura, da oração, da comunhão com os nossos irmãos, a santificação, a participação nos sacramentos. Mas ela também nos ensina que nós nunca estaremos sozinhos. Quando nós nos sentirmos tão fracos, achando que a nossa oração não passará do teto, temos a segurança e a certeza de que estamos seguros nos braços do Pai, que Ele sempre estará pronto para nos perdoar e para nos receber. Quanto àqueles que pareciam tão bem e hoje estão longe dos caminhos do Senhor, resta-nos suplicar a misericórdia de Deus sobre a vida deles. Se eles forem verdadeiramente crentes, no tempo de Deus, eles voltarão. E eu encerro aqui com Hebreus 12, versículo 1 e 2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus. Amém. Vamos voltar lá, meus irmãos, para nós continuarmos então conversando um pouquinho mais a respeito desse assunto. Muito bem.
Estamos de volta com a graça do Senhor, agradecidos por sua bondade e aqui por esse estudo que nos foi trazido pelo pastor Rodolfo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui agora para tentar responder algumas perguntas e conversar um pouquinho mais. Pastor Aguinaldo, quer comentar alguma coisa? Quero. O problema é que seu som aqui está muito rachado para mim aqui. O Jonatas vai ver o que está acontecendo aí. Tá. É uma doutrina maravilhosa, né? A gente ouve essas palavras e a gente é reconfortado, porque a depender de nós estaremos perdidos. E é muito bom saber que a nossa segurança não está em nós, mas está no Deus que faz tudo por nós e em nós, né? Então, cada vez que eu volto para esse tema, eu só sou consolado, confortado, e aqueles temores, aqueles receios que muitas vezes assaltam o coração, eles vão embora. Então é muito bom voltar para esses temas, voltar a estudar esses textos e saber que o Senhor está cuidando da nossa vida e vai cuidar até o fim, né? Ele não abandona a obra dele pelo caminho. Verdade. E Muito quão bem. confortante é para os nossos corações, né? Verdades tão belíssimas dessas que a Escritura nos ensina, porque, de fato, a nossa caminhada não é fácil, nós enfrentamos inúmeros percalços ao longo dela, falhamos em muitos pontos da nossa relação com o Senhor, a relação com o próximo, a nossa relação com a criação. E muitas vezes, de fato, nos entristecemos, nos angustiamos, mas que bênção é essa de que nós encontramos o perdão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus, e de que nem mesmo todas essas dificuldades que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada podem, de fato, nos separar desse maravilhoso amor do Senhor. Muito bem. Muito bom. Seguinte, a gente tem uma pergunta aqui, alguns comentários, mas uma pergunta que chegou da Dilma. E ela fez duas perguntas em uma só. Eu vou passar aqui e aí a gente tenta responder, a gente conversa. É a seguinte: nossos sentimentos e comportamentos diante dos pecados que tenazmente nos assedia é o termômetro para identificarmos se somos um eleito ou não? O eleito tem certeza da salvação? O pastor Rodolfo deu uma olhada para mim, assim, né? Como ele já falou muito, né, eu vou entrar aqui, né? E aliás, Guilherme, antes de entrar, deixa eu só fazer uma palavrinha aqui. Eu vi aqui vários irmãos, né, que fizeram parte da nossa história aí no passado, que estão nos acompanhando aqui, então queria mandar um abraço para eles, né? Eu vi aqui pelo menos o evangelista Odilon, que trabalhou com a gente lá no Mato Grosso, legal. Nossa irmã Débora, Elza, sejam bem-vindos, viu, irmãos? E outros que talvez tenham passado aqui sem eu ver, todos são muito bem-vindos. Mas vamos à resposta, né? Agora que eu já fiz a minha social. A resposta é não. O termômetro para avaliar a nossa condição espiritual não é medir a nós mesmos, mas é o que a palavra de Deus diz. Então, caminhar pela fé é caminhar confiando naquilo que a palavra de Deus diz. Porque se eu pensar que a minha maneira de viver, que a minha fidelidade é a prova ou é a garantia de que eu sou um eleito, eu vou ter problemas muito sérios e eu vou ter muitas dúvidas se eu realmente sou um eleito ou não. Então, a garantia da salvação é a confiança em Cristo como seu Senhor e Salvador e a confiança naquilo que a palavra de Deus diz. E é por isso, por causa do que a palavra de Deus diz, que o crente em Cristo pode ter certeza da salvação. Agora, importante, né, meus irmãos, essa certeza ela é pessoal. Eu não posso ter certeza pelo Guilherme, não posso ter certeza pelo pastor Rodolfo, ou pelo Jonatas, ou por quem quer que seja. Essa certeza é um convencimento que o Espírito Santo faz em mim de que eu sou um filho de Deus. E como é que é esse convencimento? Aquela operação permanente do Espírito me sustentando, né? Me guiando, me dirigindo. Então, assim, a confiança que nós temos, a segurança que nós temos e onde nós temos que buscar segurança da nossa salvação e a certeza dessa graça salvadora
é naquilo que a Bíblia diz. Agora, vamos olhar o disco inverso, né? Muita gente vive uma vida de pecado e de indiferença e se fia na doutrina bíblica da perseverança do santo para achar que, não, eu estou salvo porque eu fui salvo, uma vez salvo, para sempre. A doutrina da Escritura Sagrada, da perseverança dos santos, não permite esse tipo de raciocínio. Não é a licença para pecar. Não é licença para pecar, como o pastor Rodolfo colocou muito bem. Eu peço até licença para ler um texto aqui, Fica à vontade, pastor. do Salmo 37. Importante aqui, Guilherme, nós não afirmamos nessa doutrina que alguém pode abandonar a fé e ser salvo, renegar a fé definitivamente e ser salvo. O pastor Rodolfo citou a confissão de fé que diz que um salvo pode cair, mas ele não cairá de maneira permanente. Aí eu quero ler o Salmo 37, um salmo escrito por Davi, onde Davi está exortando os seus irmãos a não desanimarem da fé por causa da prosperidade do ímpio, por causa da bem-aventurança do ímpio, né? O ímpio vive bem, às vezes o servo de Deus não vive tão muito bem. E no verso 23, Davi escreveu assim, ó, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que coisa linda isso aqui, né? O homem bom aqui não é o homem que não peca, porque se ele caiu é porque ele já pecou. Ele deixou o coração dele ser dominado pela inveja, ele ficou chateado porque ele está em dificuldade e o ímpio está bem. Isso já é um pecado, né? Um pecado da desconfiança do cuidado de Deus. Então Davi está dizendo, se esse homem cair, e ele muitas vezes cairá, ele não vai ficar lá caído, o Senhor vai levantá-lo, ele não vai ficar prostrado. Então, as duas coisas são importantes afirmar. Para eu ter certeza da salvação, eu preciso olhar para o que a Escritura diz, e porque eu olho para a Escritura, para o que a Escritura diz, eu não vou viver uma vida de pecado achando que está tudo certo. Né? Eu espero ter respondido. Perfeito, muito bom. E isso a gente ouviu isso no estudo aqui, né? Porque se alguém permanece no pecado, não faz sentido, né? Assim, quem é o salvo, aquele regenerado, não permanece ali, né? Então, essa licença para pecar é uma inconsistência absoluta, né? Para quem está pretendendo conduzir a vida dessa maneira. Se você pensa nisso, é bom você pensar melhor, porque talvez você não esteja no caminho certo. Exato, porque é bem provável. A gente vê, né, ao longo da Escritura, e algo belo na Escritura é que ela não esconde o erro dos servos de Deus. Ela deixa muito claro de que ao longo da caminhada, esses que Deus alcançou, que transformou e que restaurou, eles sim tiveram os seus percalços e que sofreram por causa disso. Mas algo ainda mais belo nisso tudo é essa graça restauradora do Senhor. Porque o Senhor não permitiu que eles continuassem nesse estado. Como, por exemplo, Moisés, que peca contra o Senhor, é impedido de entrar na terra prometida, mas nós temos a certeza de que ele está com o Senhor. Inclusive, um dos fatos evidentes é que ele aparece na transfiguração, no milagre da transfiguração de Jesus. Então, nós temos essa maravilhosa verdade que nós podemos sim nos segurar a ela com toda a nossa força e seguirmos adiante, como nós alertamos sempre, vigiando e orando ao longo de todos os nossos dias. Muito bem. Seguinte, tem uma questão da Arlete aqui, para a gente explicar. Fala assim, por favor, me expliquem. O crente não entra em juízo, porém todos nós prestaremos contas perante o Senhor. Gostaria de uma explicação sobre isso. Essa questão aí que fala que o crente não entra em juízo é aquele juízo que está reservado para aqueles que se perderão por toda a eternidade. Ou seja, é o juízo que está reservado eternamente
para os não eleitos, que é a destruição eterna, o inferno ou lago de fogo do inferno, como nós encontramos na Escritura. Então, os eleitos, esses regenerados, salvos, justificados, adotados, que creem em Cristo como Senhor e Salvador, esses não entram nesse tipo de juízo, que é reservado para aqueles que se perdem eternamente. Contudo, de fato, nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos pelo Senhor, mas tudo isso já foi pago por Cristo Jesus. Os méritos de Cristo já pagaram todos os nossos pecados diante de Deus. Então, é porque muitas vezes nós temos uma mente, né, e isso foi construído ao longo do tempo, que lá no juízo final, Deus vai estar lá no tribunal, vai ter um grande televisor e a nossa vida vai ser passada lá, mas não tem nada disso, meus irmãos. Não é essa a verdade. Todos os nossos pecados, as nossas dívidas já foram pagas por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, ao longo em virtude de toda a sua obra realizada em nosso favor. É lógico que a Bíblia também, por outro lado, afirma uma recompensa, um galardão em virtude das nossas obras. Então, as nossas obras vão influenciar nessa questão do galardão, mas não na entrada ou não no reino celestial. Muito bem. Só acrescentar, né, que no dia que nós comparecermos perante o tribunal de Deus, também será uma manifestação de que a nossa salvação foi obra da graça de Deus. Exato. Nós sempre seremos pecadores que foram salvos. Então, por isso que nós temos que comparecer perante o tribunal de Deus, para ver que por nossas obras nós deveríamos ser condenados, mas pela graça de Deus e porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário dos nossos pecados, nós somos remidos por essa graça salvadora de Deus. Então, é esse o sentido do fato de termos que comparecer perante o tribunal do Senhor, né? Legal. A Vanusa tem uma questão aqui que é a seguinte: mas se a pessoa afasta do caminho e volta a fazer todas as coisas que fazia antes, acho que um pouco daquilo que a gente falou lá, como é que fica? Então, quem perguntou, Guilherme? Vanusa Barros. Vanusa. Vanusa é lá de Barra do Garças, né? Bom ter você aí, viu, Vanusa? Manda um abraço aí para o Anivaldo. Importante a gente relembrar o que a gente disse aqui. A perseverança dos santos não é uma doutrina que afirma que aquele que é verdadeiramente salvo está livre de tentações e está livre até de cair nessas tentações. O que essa doutrina afirma, e eu citei aqui o Salmo 37, é que este crente eleito, por causa da sua fragilidade, como diz a confissão de fé, por causa daquele resto de iniquidade que ainda existe em nós, que vai sendo limpa ao longo da nossa vida, por causa desse resto de iniquidade, esse crente pode cair, esse crente pode ceder à tentação. Mas um eleito não permanecerá prostrado. O pastor Rodolfo lembrou aqui alguns exemplos, né? Davi caiu, mas foi restaurado. Jonas caiu, mas foi restaurado. Moisés, né? Da mesma forma. E outros servos de Deus, Pedro, né? Pedro caiu de maneira terrível, trágica, horrível, mas Jesus Cristo restaurou. Então, esse crente que é eleito, ele não vai permanecer perdido, caído no pecado, porque ele é um eleito, então Deus vai providenciar os meios para resgatá-lo, vai enviar a palavra de Deus a ele, vai convencê-lo do pecado. Esse eleito tem o Espírito Santo nele, que convence-o do pecado, que trabalha no coração dele, que também foi dito aqui, é o selo, é o atestado de propriedade, é o penhor. Então a garantia de que esse crente eleito não se perderá, não está nele, mas está em Deus, que por meio do seu Espírito, aplicando nele a obra de Cristo, vai levantá-lo, vai fazer com que ele seja restaurado à comunhão com Deus. Então, agora,
Se a pessoa cai e permanece caída, e permanece indefinidamente caída, e morre nesse estado de afastamento de Deus, há uma chance, né, de que essa pessoa tenha se perdido. Sim. Mas, da mesma forma que eu já disse aqui várias vezes, nós não precisamos e não devemos ficar fazendo o juízo da salvação dos outros, né? É muito mais saudável a gente fazer um juízo da nossa condição espiritual do que da condição espiritual do outro, porque cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Então eu não vou poder chegar diante de Deus e falar, Deus, eu cometi uns pequadinhos aí, mas olha Rodolfo foi longe demais, então vamos comparar aí na balança, leva eu e deixa ele. Então esse não é um exercício espiritual saudável, né? Então, Vanusa, essa é a questão. Um eleito, aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele não está imunizado contra o pecado. Ele pode ser reinfectado, né? Sim. Mas ele não vai morrer dessa doença, ou com essa doença, né? Perfeito. Ainda sobre esse tema, né, às vezes a tentação de querer julgar se o outro é salvo ou não, a Dilma tem uma pergunta aqui, e ela diz assim: aos olhos humanos, o ladrão na cruz que foi salvo no último fôlego de vida não seria um eleito, e por isso não compete a nós a avaliação dessa sentença em nenhuma situação. É certo pensar assim? Na verdade, é totalmente ao contrário, né? É porque o ladrão na cruz era eleito, é que ele foi salvo no último suspiro de vida. Porque se essa não fosse uma verdade, ele teria sido deixado como outro. Porque e com toda a evidência, ele não tinha mérito nenhum para alcançar a salvação. Inclusive, ele mesmo afirma, olha, se tem alguém que merece estar aqui pregado, esses somos nós dois. Um ladrão dizendo para o outro que eles estavam ali de forma justificada pelos erros que haviam cometido, pelos pecados que haviam realizado na sua vida. Logo, eles não, como os arminianos afirmam, ele não teria nenhuma qualificação que o habilitaria para ser alvo da salvação. Então, sim, ele foi resgatado porque ele é um eleito, porque ele está entre aqueles que antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1, foi eleito pelo Senhor. Mas aí, como o pastor Aguinaldo acabou de ressaltar aqui, né, é importante que nós tenhamos esses olhos sempre firmes em nós, na nossa salvação, na nossa caminhada com o Senhor, na nossa vida com o Senhor, porque, na verdade, cada um dará conta. É lógico, nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos exortar os outros, nós precisamos admoestá-los ao longo da caminhada, mas o foco principal deve ser no nosso relacionamento com o Senhor. Perfeito. Isso aí. Muito bem. Tem ainda por causa do tema salvação, mais uma vez voltou aqui uma pergunta que a gente já tem respondido ao longo das transmissões, mas acho que vale a pena, porque algumas pessoas talvez não tenham acompanhado ou não assistiram às outras aulas, e é da Nívia. E quando a pessoa morre sem conhecer a salvação, como as crianças ou até mesmo um recém-nascido, o que acontece? Pastor Aguinaldo. Então, duas coisas a gente precisa levar em conta aqui, né? Uma coisa é a pessoa que morre sem ouvir o Evangelho, e outra coisa é a criança. São dois tipos de pessoas, né? A nossa fé fundamentada na Escritura Sagrada nos ensina o quê? Que a salvação é pela graça mediante a fé. Então, já tentei explicar isso aqui no passado, Nívia, mas é importante, a sua pergunta é muito boa, porque ela permite que essa dúvida que fica aí na cabeça das pessoas seja mais uma vez sanada, né? A salvação é pela graça mediante a fé, ou seja, a fé é o meio pelo qual aquela pessoa que vai desfrutar desta vida se apropria da salvação. Então, duas coisas. Primeiro, não existe possibilidade de salvação à parte do Evangelho.
Quem não ouviu o Evangelho, quem nunca ouviu o Evangelho, não pode ser salvo. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, né? Exato. Porque Cristo nos ordenou pregar o Evangelho e porque não há salvação sem que a pregação do Evangelho chegue aos pecadores. Já expliquei aqui também, essa pregação não é um sermão completo, não é a palavra tem que chegar até aquela pessoa. A gente tem relatos de pessoas que conheceram o Evangelho lendo a Bíblia sozinho num quarto de hotel. Os gideões gostam muito de contar essas histórias e são verdadeiras. Ouvindo um programa de rádio lá nos rincões, lá da floresta amazônica, né? Alguém ouve um programa de rádio no tempo das ondas curtas, né? E ouviu o Evangelho, um folheto, uma página da Bíblia. A gente tem relatos de missionários que tinham Bíblias muito escassamente e arrancavam páginas da Bíblia e pessoas lendo essa Bíblia conheceram o Evangelho e foram salvos. Então o poder de Deus de salvar através da instrumentalidade que Ele quer é infinito, né? Porque Ele é Deus, mas sempre a partir do conhecimento da graça do Evangelho. Ponto. Isso aí é o adulto. E a criança? E a criança que morre no ventre da mãe, ou a criança que morre na primeira infância? Essa criança, sendo eleita, é o que diz a nossa confissão de fé, e é o que eu creio, será salva, porque a salvação é pela graça, não é a salvação por causa da fé. Como eu disse, a fé é um requisito necessário para a pessoa que conscientemente vai viver essa vida e vai desfrutar dessa vida e vai abraçar a salvação mediante a fé. Os nossos irmãos que colocam a fé como uma condição sine qua non para a salvação têm um problema muito sério, porque uma criança não pode exercer fé. Então, se a fé é uma salvação sine qua non para a salvação, então nenhuma criança pode ser salva. Nenhuma pessoa com limitação mental pode ser salva. Por que essas pessoas podem ser salvas? Presta atenção, não estou dizendo que são nem que não são. Estou dizendo que podem ser salvas, mesmo sem a capacidade de exercer a fé. Eu estou falando de pessoas que não têm a capacidade, não é pessoas que não têm a oportunidade, certo? Então, um adulto não pode ser salvo à parte da fé. Porque ele é adulto, porque ele tem plena consciência, porque talvez ele já tenha ouvido o Evangelho e ele precisa crer no Evangelho. Mas uma criança incapaz, uma criança no ventre da mãe, uma pessoa com a severa debilidade mental, ela é salva pela graça, mesmo sem a fé, porque ela não viverá essa vida. Ela não vai desfrutar desta vida como uma pessoa, no caso de uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa que não tem essa deficiência. Não vou dizer uma pessoa normal, uma pessoa que não tem essa deficiência, porque ele é uma pessoa normal com uma deficiência. Então, a fé, de novo, é um requisito para quem em plena consciência vai viver essa vida. Mas a salvação é pela graça. E por isso, por essa graça, crianças podem ser salvas e pessoas com limitações mentais também podem. Resposta comprida demais, né? Porque é complexo. Porque Sim. Existe também uma doutrina dizendo que todas essas pessoas que morrem, né, com essa inocência, categoricamente serão salvas. O que a gente está dizendo aqui é que essas pessoas podem ser salvas pela graça do Senhor e por sua misericórdia. Podem ser salvas. Nós não sabemos, né? Não podemos afirmar. O que a gente pode crer é na graça do Senhor que, por seu poder, pode realizar essa obra dessa maneira. Perfeito. E aí, olha só, você usou uma qualificação aí muito importante, né? Que você usou de propósito, né? Com certeza. Há uma doutrina que diz que essas pessoas inocentes são salvas porque são inocentes. Não, eles não são salvos porque são inocentes, porque não tem inocente nesse mundo. Exato. A criança no ventre da mãe é culpada porque ela é descendente de Adão. A pessoa com severa limitação mental é culpada porque ele é descendente de Adão. Então essas pessoas podem ser salvas não porque são inocentes, mas porque a graça de Deus é exatamente a obra de Deus para salvar a gente culpada. Exato. Né? Então, é essa coisa que a gente precisa limpar da nossa cabeça, né? Essa ideia que está aí enraizada na cabeça das pessoas, que existe alguém inocente nesse mundo. Não existe ninguém inocente nesse mundo. Aquela ideia, né, de que a criancinha quando morre vira anjinho. Não, gente, não vira anjinho. Criancinha que morre é ser humano. Anjo é outra categoria de ser. Então, não tem inocente e por isso a salvação é só pela graça. Para os que viverão essa vida, mediante a fé. Sim. Para os que não viverão essa vida,
pela graça, conforme Deus aprouver e conforme Deus eleger. A gente precisa fugir tanto desse tipo de pensamento, porque ele mostra o quão pecadores nós somos, porque a gente quer exercer o papel de Deus, né? A gente quer falar, não, nós conseguimos, ou de alguma maneira o ser humano é capaz de se salvar, né? Porque existe é um ser autojustificável, sei lá, né? E aí esse tipo de pensamento acaba mostrando o quão perversos somos, porque a gente volta lá para Gênesis e a gente quer ser igual a Deus, né? Então, enfim, aí volta tudo, é um círculo. A gente não quer ser salvo, né? A gente quer se salvar. Se salvar. É isso aí. A gente quer se salvar. Vamos em frente aqui. Nosso tempo está acabando, mas acho que dá tempo de responder mais 2 perguntas, que agora chegou mais uma. Vamos lá. Ricardo Simeonato deixou assim: como convergir Atos 16:31 com a doutrina da eleição, sendo que nem sempre acontecerá a salvação de todos na mesma casa? Atos 16:31 diz: responderam, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, uma primeira coisa que a gente precisa de lembrar de Atos é que ele é um texto narrativo, e ele não é um texto normativo. E a continuação do texto diz que o carcereiro foi batizado e todos os seus. Logo, eu não posso, a partir exclusivamente de Atos 16, dizer que essa é uma verdade que necessariamente tem que se concretizar normativamente, de que todos na casa, todos da família são salvos. Esse é um caso específico narrado aqui no livro de Atos. Então, ele não contradiz a doutrina da eleição, porque, ao mesmo tempo, os demais textos da Escritura, e inclusive é por isso que nós batizamos as nossas crianças, que nós entendemos que todos os nossos possivelmente podem fazer parte da família da aliança, que podem fazer parte do povo de Deus. Mas há o momento em que essa verdade vai se firmar ou não. Ou seja, dentro do meu lar, por a salvação ser individual, pode haver eleitos e não eleitos. Então, não há uma obrigatoriedade da parte de Deus em salvar, por exemplo, toda a minha descendência. Se aprouver ao Senhor, glória a Deus por isso. Se não, haverá entre nós aqueles que se encontrarão com o Senhor e aqueles que não se encontrarão com Ele. Mas por os nossos descendentes, nós acreditamos que eles podem fazer parte. É por isso que os pais pregam o evangelho para os seus filhos, testemunham para eles das boas novas de Cristo Jesus, porque são pecadores e carecem da glória de Deus. E então haverá o momento em que esse testemunho e essa pregação do evangelho será eficaz ou não na vida deles, se o Senhor os elegeu ou não ao longo da caminhada, lá antes da fundação do mundo. Eu acho que o problema é que a gente gosta muito de não estou dizendo que o Ricardo está fazendo isso não, né? Mas eu estou dizendo que a gente gosta muito de promessas, né? Então, quando lá Paulo fala para o carcereiro de Filipos, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, a gente logo abraça aquilo como uma promessa de que cada pessoa daquela família foi salva e que, portanto, se eu crer, cada pessoa da minha família será salva. A gente não precisa e não deve fazer essa leitura, né? A promessa de Paulo é fundamentada na própria experiência do carcereiro. Se você crer, você e a sua família serão salvos, mas não como uma promessa pessoal, individual, para cada indivíduo, mas a promessa de que aqueles que creem são salvos, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Então, a possibilidade, né, de que aquele crente
comunique o evangelho na sua família e outros membros da sua família conheçam esse evangelho transformador, é muito maior do que se não tivesse nenhum crente naquela família, né? Enfim, é por aí. Tá certo. Então aqui vamos para a última pergunta, que o nosso tempo já deu uma estourada aqui, que é do Marcos. Sim. O conhecimento do evangelho é condição necessária, mas não suficiente, pois a salvação vem pela graça. No entanto, antes da vinda de Cristo, como era aplicada a salvação? Então, olha que boa pergunta, hein? Bom, então primeiro vamos melhorar essa afirmação aqui, né? O conhecimento do evangelho é condição necessária, mas não suficiente para a salvação. Não é que eu acho que essa frase não está muito bem colocada. O conhecimento do evangelho é uma condição necessária, indispensável para quem vai viver essa vida, né? Então vamos deixar isso muito claro, para ninguém sair daqui pensando assim, bom, então é melhor não pregar o evangelho, porque já que a salvação é pela graça e Deus pode salvar pela graça a pessoa que não pode exercer fé, então é melhor não pregar, porque ele não vai ter a chance de rejeitar, né? Não, a cláusula de exceção é apenas para quem não vai viver essa vida de maneira consciente. Exato. Então, para quem vive essa vida consciente, ouvir o evangelho é a condição necessária, crer no evangelho é a condição indispensável, certo? Para que essa pessoa seja salva. Os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela mesma graça que nós somos salvos. A aliança salvadora é uma só. O que Deus prometeu para Abraão, prometeu para Eva, prometeu para Davi? Que um descendente dessa família israelita seria o instrumento pelo qual Deus salvaria o mundo. Então, a partir dessa promessa, o povo de Israel viveu e creu que Deus enviaria um descendente de Abraão, depois um descendente de Davi, para estabelecer um reino perpétuo eterno. Eles não sabiam tudo sobre o processo, sobre a obra de redenção, porque a revelação é progressiva. Nós hoje sabemos muito mais sobre Deus e sobre a salvação do que Abraão, do que Moisés e até do que Davi, porque nós temos a revelação completa. Mas aqueles crentes do Antigo Testamento criam no Salvador que viria. Para ajudá-los na sua pequena capacidade mental, Deus deu sinais e símbolos para eles exercitarem essa fé. Os rituais do tabernáculo e depois do templo. Então, eu falei isso domingo passado no sermão e vou voltar a falar disso nas próximas ocasiões em que a gente vai voltar a esse texto de Êxodo. Quando um israelita levava um cordeiro para sacrificar no tabernáculo, aquilo era um ato de fé. Ele cria, porque Deus disse assim, que aquele animal que seria imolado serviria como oferta pelo pecado no lugar dele. Nós hoje sabemos que aquele animal era um símbolo do verdadeiro cordeiro de Deus que viria. Aquele irmão lá no passado, ele não tinha essa especificidade, ele não tinha esse nível de detalhamento, mas ele sabia uma coisa. Deus falou que se eu pecar, mas crer na sua provisão, de que ele aceita a morte de um substituto no meu lugar, e eu crer nessa palavra e seguir esse caminho que Deus estabeleceu, meus pecados serão perdoados. Então, pela fé, ele levava a sua oferta, fazia a sua oferta, e o seu pecado era perdoado. Olha só, a graça que oferece o perdão, que dá o perdão mediante a morte de uma vítima inocente. É o mesmo. A diferença é que hoje nós cremos num Salvador que já veio. Então eu olho para trás e creio, aquele homem que morreu na cruz do Calvário, que também é Deus, morreu como um cordeiro mudo, foi levado ao abatedouro, morreu no meu lugar, e eu creio que a morte dele é a provisão de Deus para me salvar. Então, salvação pela graça mediante a fé. No passado, a graça futura, a graça que viria. O Salvador ainda virá. Hoje, a salvação na graça passada, na graça realizada, o Salvador já veio. E todos os pecadores do Antigo Testamento e do Novo Testamento, salvos para viver essa vida gloriosa de bem-aventurança eterna quando Jesus Cristo voltar. Então, Marcos, a salvação dos crentes do Antigo Testamento é pela mesma graça, mediante a fé, na oferta de Deus para o pecado,
porque é somente assim que o pecado pode ser perdoado. Amém. Muito bem, muito bem. Acho que agora a gente chega aqui ao final da nossa transmissão. Agradecidos pela misericórdia do nosso Deus. Nosso horário já deu uma estourada boa aqui. Verdade. Mas foi por uma boa causa. Exatamente, por uma boa causa. Então tá bom. Vamos ficar por aqui. Eu quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui nesse estudo. Se você ainda tem alguma dúvida, pode nos perguntar, ou então assistam às outras transmissões, né? Ou as transmissões também do Tá na Bíblia. A gente respondeu muitas perguntas, e acho que lá você pode também tirar e sanar outras questões que possam ter ficado em aberto, tá? Quero convidar todos vocês também a nos acompanharem hoje à noite, às 19 horas, a transmissão do culto, aqueles que não se inscreveram, e também na semana que vem, a nossa agenda normal, na terça-feira, o nosso estudo bíblico, às 20 horas, e os grupos coinos também que acontecem nas quartas e sextas-feiras, certo? Isso. E os links são enviados no grupo também, você pode participar da comunhão da nossa igreja, tá certo? Então, palavras finais aí, pastor Aguinaldo e o pastor Rodolfo, para a gente encerrar. Então, minhas palavras finais são de gratidão e louvor a esse Deus que não me deu uma chance de salvação, ele me salvou, né? Ele veio ao meu encontro, eu estava perdido, ele me alcançou com sua graça e ele está me salvando e vai completar a obra que ele fez, e só isso me dá segurança, porque essa salvação, eu sou apenas o objeto que responde a esse amor maravilhoso. Eu não sou a causa da salvação, as minhas obras não são o fundamento da salvação, é a obra de Cristo consumada na cruz, é a operação do Espírito Santo, é o amor do Pai, como nós ouvimos muito bem exposto aqui nessa manhã. Então isso só me reconforta. Só para usar a ilustração, já que o tempo estourou, vamos estourar mais um pouquinho, né? Eu fico pensando sempre, para ilustrar isso, numa pessoa que está se afogando, né? A pessoa que está se afogando no último estágio, já desesperado, aí chega um barco lá perto, e aquele barco pode salvar aquela pessoa, e aquele barqueiro joga uma boia e fala, tá aí a boia, se você quiser se salvar, você segura nessa boia aí e você vira, né? Isso não é salvação, gente. Exato. Isso é crueldade, né? Aquele homem podendo salvar, não salva e diz, olha, o que eu posso fazer é isso aí, o resto é com você. Então o nosso Deus é um Deus misericordioso. Aqueles que ele escolheu, ele não joga a boia. Ele vai lá, pega o sujeito e põe dentro do barco. E salva. E segura no barco e guarda no barco. Então louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Rodolfo, Guilherme, Jonatas, todos os irmãos. Nos veremos, se Deus permitir, à noite. Meus irmãos, Deus os abençoe. E a minha palavra final é aquele versículo que nós já citamos aqui, de que a boa obra que o Senhor iniciou, ele vai concluir nas nossas vidas. E a nós cabe, então, descansarmos nele, porque é nele que nós encontramos toda a provisão para a nossa caminhada. Deus os abençoe, um ótimo dia do Senhor. Se o Senhor permitir, juntos às 19 horas, vamos mais uma vez nos juntar para louvar e celebrar essas maravilhosas verdades que o Senhor nos ensina. Deus os abençoe. Isso aí. Pastor Aguinaldo, o senhor ora, por favor, para a gente encerrar. Só fazer um comentário aqui. Eliezer lembrou aqui, presbítero Eliezer, que no próximo sábado, às 15 horas, tem reunião do Boaz. Então, você deve receber aí o link também dessa reunião no grupo da nossa igreja, tá certo? Uma propagandinha aí, depois a gente acerta esse cachê aí, viu, Eliezer? Eu vou aproveitar e vou fazer uma propaganda também, né? Hoje o culto, eu anunciei domingo passado, nós iríamos expor o capítulo 32 e 33 do livro do Êxodo, mas nós vamos ficar só no 32, né? E fica a tarefa para você ler aí, viu? Não vai dormir a tarde inteira. Lê o capítulo 32, lê o capítulo 33 do Êxodo. E hoje o tema da nossa mensagem é Deus Clemente. Então a gente começa, vai ser uma mensagem em 2 capítulos. Essa semana é o primeiro e na próxima oportunidade o segundo capítulo às 19 horas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai, um Deus de amor e misericórdia, e eu quero te louvar de todo o coração por essa obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em nós, apesar de nós.
apesar da nossa dureza, apesar da nossa resistência, apesar da nossa incredulidade, apesar da nossa rebeldia, apesar do nosso desinteresse, apesar do nosso estado, o Senhor vem ao nosso encontro e nos resgata com mão poderosa através da operação do Teu Espírito, que aplique em nós a obra do Seu Filho, o sangue purificador de todo pecado, e eu te louvo de todo o coração. E te peço que, se alguém que nos acompanha agora tem dúvida dessa obra maravilhosa, que o Espírito Santo do Senhor mesmo os convença e o converta para que ele desfrute dessa bênção maravilhosa que é a vida que há em Cristo. Obrigado por esse dia, fica conosco no restante dele, prepara o nosso coração para nós te adorarmos em espírito e em verdade quando nos reunirmos à noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, até irmãos. mais. Tchau, tchau. Grande Paz. abraço.